Fala galera, tranquilo aí? Muito frio aí? Rapaz, hoje é uma quarta-feira, 10 graus, 11 graus no máximo, né? Agora já está à noite, né? São mais ou menos agora 7h15 da noite. Deixa eu ver o termômetro aqui no laboratório, tá com... Rapaz, 9 graus, é brincadeira, vamos virar picolé. Muito bem, pessoal, muito bem. Estamos aqui no meu laboratório, né? Que é o laboratório do professor, para o laboratório doméstico. E hoje nós vamos continuar. Lembre-se que nós estamos vendo os cordados, estamos estudando os cordados, né? E a gente vai ver então hoje a continuação dos peixes. Lembra disso? Peixes? A aula passada a gente começou a ver a superclasse dos peixes. Não esqueça que estamos vendo os cordados, hein? Tá bom? Né? Estamos analisando todos os cordados. Então, hoje nós vamos ver a superclasse dos peixes, continuação peixes 2, ok? E na aula passada a gente fez uma visão geral dos peixes, um histórico evolutivo, comentamos a respeito dos peixes ósseos, cartilaginosos, demos exemplos de peixes de água salgada, água doce, e hoje então nós vamos ver, pessoal, né, a parte de sistemas. Lembrou? Ah, professor, vamos lembrar, você tem que estudar, pô, não é verdade? Você não pode apagar uma aula passada dessa maneira, né? Você não esquece de tanta coisa. Você não esquece de usar o celular, de jogar no seu celular, de fazer coisas interessantes que você gosta, não é verdade? E maneira o celular, controle, que isso vira uma dependência, hein, pessoal? Tá certo? Ok? Então, controlar o seu celular, ok? Então, hoje a gente vai ver a continuação dos peixes. Hoje nós vamos ver sistemas, ok? Lembrou? Lembrei, velho. Tá bom, então. Muito bem. Então, vamos começar com o sistema tegumentário dos peixes. Tegumento, pele que recobre, tegumentário, tá certo? Né? Tegumento. Então, ele é formado por uma epiderme pluristratificada, potente, com glândulas unicelulares, tá certo? Chamadas de glândulas mucíparas. Mucíparas? Mucíparas. Que produzem muco. Muco. Peixe escorregadio. Peixe que você não consegue pegar na mão, ele escorrega. Você pega um peixe cavalo assim, pessoal, você pega ele assim, ele escorrega da mão, tá certo? Você fica com ele na mão assim, que nem peteca. Por causa das glândulas que libera, são glândulas que liberam, então, o muco, e elas são chamadas de glândulas mucíparas, tá certo? E outra coisa, essas glândulas mucíparas, produzindo esse tal muco que os peixes possuem, né, eles ajudam o peixe a deslizar na água, fluir na água, ter a sua dinâmica, bem como também, pessoal, diminuir o atrito com a água. Sensacional. Que bacana, é verdade. Então, quando você pegar um peixe na mão, você fala assim, nossa, quanto muco as glândulas mucíparas estão produzindo, ou produziram, tá certo? O muco, tá bom? Eu acho que tá legal. Agora, nos peixes condrícticos. Ei, vem cá. Fala aí. O que é um peixe condríctio? O que é um peixe condríctio? Peixe condríctio é um peixe o quê? Ósseo? Cartilaginoso, condríctio, né? Como o tubarão, as arraias e tudo mais. Tá? Então, nos peixes condrícteis, as escamas desses peixes parecem o quê? É de origem dermoepidérmica, né? E parecem verdadeiros dentes de vertebrados. Peraí, o senhor está falando que nos peixes cartilaginosos as escamas, elas parecem dentes? Exatamente, pontiagudos, dentes. E por incrível que pareça, também, por incrível que pareça, também apresenta o que, pessoal? A polpa, dentina e esmalte, como nós temos nos dentes. Olha só, as escamas dos peixes cartilaginosos. Nossa, é verdade, professor, muito curioso isso, bem curioso.
Tá certo? Então é uma curiosidade para você guardar. Em peixes cartilaginosos, as escamas parecem com verdadeiros dentes dos mamíferos. Muito bem. Agora, gente, vamos falar um pouquinho a respeito do sistema esquelético. É óbvio, quando você fala em sistema esquelético, peixes ósseos, coluna vertebral, as espinhas, a caixa craniana, sardinha, quando você come, não dá para você engolir inteiro. Você fica pegando um monte de espinhas, né, naquele pedaço de carne da sardinha que você pegou. É perigoso até entalar aqui as espinhas da sardinha. A sardinha tem uma quantidade muito grande de espinhas, que nem a tilápia, quando você pega também. Não filezinho de tilápia. Filé de tilápia já ausência de espinhos que eles tiram, deixam bonitinho para vender, por isso que custa o olho da cara. Tá certo? Mas a sardinha, nossa, os gatos conseguem, obviamente, comer sardinhas com espinha e tudo, aí ficam querendo tirar, engasga, tá certo? Não sei se você já viu um peixe engasgado com escama, com espinhas de sardinha, né? Tá certo? É terrível, tá? Então, gente, tecido ósseo, peixes osteíctes, e tecido cartilaginoso, os peixes condrícticos, com ausência de osso e tudo mais. É até interessante quando você come um cação, né, que é peixe cartilaginoso, você tem aquele ossinho central do bife, né, do pedaço da posta de cação. Quando você come, você fica chupando aquele ossinho lá, tal, você deixa branquinho aquilo lá, de tanto que você chupa aquele ossinho, aí você dá pro gato, o gato olha para você e fala: o que eu vou fazer com isso? Tá bom? Ok? Piadinhas para alegrar a aula, gente, piadinhas. O professor sempre foi assim, tá certo, nas aulas. Então, em termos de sistema esquelético, peixe ósseo e peixe cartilaginoso, né? Ossos e cartilagem. Sistema digestório. Você já reparou que o tubarão, cação, eles têm a boca arraia, eles têm a boca, pessoal, inferior, de baixo. Vamos dizer que você tem aqui um tubarão, que você tem o narigão dele, nariz, e aqui embaixo você tem a boca, né? A boca, o que que é aqui, ó? É ventral, é para baixo, na parte de baixo. Como a raia também tem, que é bem evidente, o tubarão também tem. Isso nos peixes cartilaginosos, ok? Tá? E a boca anterior nos peixes ósseos. Nos peixes ósseos, a boca é anterior, você vê a boca, né? Você pega um dourado, por exemplo, você olha assim para ele, você tá vendo ele e a boca dele, tá certo? Uma piranha, você tá vendo ela e a boca dela, tá certo? Com aqueles dentes maravilhosos, ok? Então é interessante você saber que a boca pode ser ventral, ou tá certo, ou anterior. E outra coisa, né, pessoal, eles apresentam dentes iguais, por incrível que pareça. Quando você for no mercado agora, tá certo, você vai na banca de peixe, você examina o peixe, vê tudo isso que o professor tá falando, tá? Aí o vendedor chega para você, vai levar alguma coisa? Eu falei, não, eu estou dando uma estudadinha biológica, tá certo? Na boca desses queridos e saborosos animais. Okay? Agora os dentes são iguais, tá? Agora, como é que é chamado isso na biologia? Homodontia. A homodontia significa dentes iguais. Eles têm? Eles têm, né? E outra coisa, pessoal, as fendas branquiais, né, é na faringe, tá certo? Tá? Aí você vê o que que acontece. Você vê que nos peixes ósseos, nos peixes osteíctes, né? A gente precisa guardar sempre esses termos aí que é importante. Existe o opérculo. O opérculo é aquela tampinha que a gente abre no peixe ósseo, na sardinha, na tilápia, tá certo? No dourado você abre, né? Para ver, inclusive para ver se o peixe é fresquinho. Você olha lá dentro, as brancas são protegidas pelo opérculo, que é aquela tampinha. Você abre bonitinho o opérculo para ver se o peixe está fresquinho, está vermelhinho, está bonitinho, tá? Então, esses peixes têm então as brânquias, né? Brânquias, respiração branquial, cobertas pelo opérculo. Já nos peixes cartilaginosos, nos condríctes, né, já é diferente. Tá certo? Existem as fendas branquiais, pessoal, são 5 pares de fendas branquiais sem o opérculo, né? Inclusive, a anterior à primeira fenda branquial está lá o espiráculo desses animais, tá certo? Tudo levado à sua respiração e troca gasosa,
Bom, agora, gente, é importante você saber também que nos peixes ósseos, tá, o intestino desses animais, peixes ósseos, tá, termina em, tá certo? Principalmente nos condrix, termina em cloaca. Termina em cloaca? É. E termina em ânus, o intestino desses peixes, no peixes ósseos, termina em ânus. Então é importante você saber isso, tá? Da parte intestinal. Sem falar também, pessoal, que possui sucos digestórios potentes, principalmente no tubarão. Não é verdade? Tá? Certo? Então vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor essa parte aí. Não é verdade? Vamos lá. Então, em termos de sistema digestório completo, tá certo? Né? Tem a boca anterior nos condrictes, né? A boca inferior nos condrictes, inferior, né? E nos peixes ósseos a boca é frontal, que dá para você ver a boca do animal, ok? Existem sucos digestórios, como o professor falou, extremamente potentes. A respiração é branquial, tá certo? Nos peixes, nos dois tipos de peixes. No peixe cartilaginoso existem as fendas branquiais, são 5 pares de fendas branquiais, que mais tarde se ligam à faringe do animalzinho. E nos peixes ósseos existe lá as brancas recobertas pelo opérculo, aquela tampinha que protege todas essas regiões aí. É importante lembrar também que nos peixes osteítes, peixes ósseos, não tem fendas branquiais e nem espiráculo, que possui os condrictes, que possui as fendas branquiais. Tem espiráculo após a primeira fenda, como o professor falou, isso nos condrictes. Tá bom? Beleza? Muito bem. E outra coisa, guarda bem, mano, guarda bem. Qual é o tipo de peixe que o intestino termina em cloaca? Condrictes. Qual é o tipo de peixe que o intestino termina em ânus? Os osteíctes. Guarda bem isso, ok? Muito bem. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no meu bigode. Isso. Agora, gente, vamos lembrar um pouquinho. Em termos de sistema circulatório. Sistema circulatório. O nosso sistema circulatório, nós dos mamíferos, é dividido em 4 compartimentos. Lembra? 2 átrios e 2 ventrículos, com as válvulas, né, que dividem as duas regiões. Não é verdade? Passa no nosso corpo o sangue venoso, que é purificado nos pulmões através da hematose, e é purificado nos pulmões através dessa hematose e levado por todo o corpo. A artéria aorta e toda aquela história interessante. Né? Agora, nos peixes, o coração é dividido em quantos compartimentos? 2 compartimentos. Um átrio e um ventrículo. Tá certo? E, obviamente, a circulação, o coração é extremamente venoso. Venoso? Venoso. Exceto nos peixes dipnoicos. Nos peixes o coração é venoso, exceto nos peixes dipnoicos. O que é um peixe dipnoico? O que é um peixe dipnoico? Vocês têm que prestar atenção na aula. Vocês estão aí brincando, então presta atenção na aula, cara. Peixe dipnoico, né? O peixe dipnoico é aquele tipo de peixe que tem uma respiração, tá certo? Pulmonar. Só que eles pegam a bexiga natatória e faz funcionar como se fossem pulmões. Tá certo? Ok? Tá? Então é assim. Desse jeito no Amazonas tem vários peixes assim. Tá? Então o que acontece? Os peixes dipnoicos, eles têm respiração pulmonar, só que a bexiga natatória deles se transforma em pulmão para que haja então essa troca gasosa. Olha que interessante. São os peixes dipnoicos. Tá bom? Então, voltando, o coração dividido em 2 compartimentos, um átrio e um ventrículo. Agora, gente, olha que interessante. Eu já fiz isso no laboratório. Se você pegar uma gotinha de sangue de um peixe ósseo, osteícte, e colocar numa lâmina e esfregar a sanguínea, tá? Colocar um aumento lá mais ou menos de 200 vezes no
microscópio, você vai ver células nucleadas, hemácias nucleadas, glóbulos vermelhos nucleados. Isso é uma experiência bacana. Então os peixes, eles têm o glóbulo vermelho nucleado, tá certo? De aspecto oval grande. E outra coisa, a presença de hemoglobina, né? Que é o pigmento, né? A proteína hemoglobina presente. Olha que legal isso aí. Muito bacana para você fazer uma aula de laboratório, fazendo a diferenciação entre sangue humano, hemácia humana, hemácia de peixes, tá? Fazer uma comparação hematológica. Fica muito bacana isso aí. Agora, gente, então, o sistema circulatório é esse, tá bom? Sistema excretor. Para que serve um sistema excretor, gente? O sistema excretor, ele serve para quê? Para que serve um sistema excretor? Fala. Para que serve um sistema excretor? Para colocar para fora as excretas, resultados do nosso quê? Metabolismo. Certo? Então, no caso dos peixes, o sistema excretor é muito interessante, do tipo pronéfro. Tá? Como assim? Os peixes ósseos liberam, através do sistema excretor, né, amônia. E os peixes cartilaginosos liberam o quê? Ureia. É bom guardar isso? É bom guardar isso também. Essa informação também é importante. Tudo é importante, né, gente? Mas essa informação é bem importante. Quem que libera amônia? Quem que libera... Que tipo de peixe libera amônia? Que tipo de peixe libera a ureia? Peixes condrictes, ureia, cartilaginosos, e peixes ósseos, a amônia, resultante do seu metabolismo. Sistema nervoso. Sistema nervoso, muito bem. Sistema nervoso central com encéfalo e medula, certo? Regado por 10 pares de nervos cranianos. Isso é legal você guardar também, certo? É muito interessante. Agora, fora isso, pessoal, tá? Existe no telencéfalo, no caso dos peixes, algo muito importante ligado à olfação. A olfação é muito desenvolvida nos peixes. Olha o tubarão, uma gota de sangue a quantos quilômetros? Sente o cheiro, tá? Então, gente, olfação, a capacidade de sentir o olfato, a olfação nesses animais é muito importante para eles, para a sua sobrevivência, para a sua alimentação, para a sua caça, para a sua manutenção, tá certo? O telencéfalo, então, faz essa função. E além disso, né, o metencéfalo, ele está ligado a quê? Essa região do sistema nervoso central? Ao movimento, à dinâmica e o equilíbrio do animal, pessoal, dentro da água. Tá certo? Então, é importante essa parte do sistema nervoso dos peixes. Sistema sensorial. Quando você fala em sistema sensorial, o que vem na sua cabeça quando você já estudou os peixes? Fala, vai, gente, participa da aula. Vou falar aí. Linha lateral. A linha lateral desses peixes. Mas fora a linha lateral, os olhos são bem desenvolvidos, os ouvidos internos também, tá certo? A linha lateral é muito importante para saber o sentido da correnteza, da pressão hidrostática que o peixe está lá dentro, onde ele se situa, para ele se localizar direitinho, para ver o ambiente onde ele está. Isso em peixes ósseos e cartilaginosos, tá certo? Muito bem. E para acabar, lembra disso, gente? Não é para acabar, é para acabar a aula, né? O sistema reprodutor, a reprodução. Peixe monóico, é que nem as minhocas. Professor, o que é monóico? Eu não me lembro. Monóico, hermafrodita. Numa casa, dois sexos. Numa casa, dois sexos. Nós somos dioicos, sexos separados. Machos e fêmeas, homens e mulheres, como exemplo. Os peixes são dioicos, sexos separados. Tá certo? E possuem pouco dimorfismo sexual. Professor, o que é dimorfismo sexual? Dimorfismo sexual é a capacidade de você verificar quem é macho e quem é fêmea. Tá certo? Isso é muito importante. Tá?
Agora, gente, possuem fecundação externa, liberação de gametas na água, ovos e espermatozoides, né? Tá certo? Bonitinho. Ovíparos, tá? O peixe é ovíparo, libera ovos na água. E os cartilaginosos, alguns importantes que no tubarão, são o quê? Vivíparos. Desenvolvem dentro do bichinho e liberam depois, tá? Vivíparos. E no caso do tubarão, bonitinho. Tá bom? Legal? Um grande abraço para vocês, pessoal. Acho que ficou clara a aula, ficou razoável para vocês entenderem. Se aprofundem mais nessas aulas aí, que é importante. Tá bom, gente? Um grande abraço do professor. Fiquem com Deus, estudem sempre, mantenha a aula sempre atualizada. Existem lá no canalzinho do professor vários tipos de aula lá relacionados com a biologia, deve ser vários vídeos que você pode assistir, e qualquer dúvida dele, se comunique com o seu velho e usado professor, tá bom? Grande abraço, pessoal, tudo de bom para vocês, saúde para você, para seus amigos, para sua família também. Coma peixe, é importante, é saboroso, é rico, tá certo? E faz a gente ficar o quê? Inteligente, tá bom? Ô professor, meu colega falou então que tem que comer uma baleia. Você fala assim para ele, você está redondamente enganado, porque baleia é cetáceo, é mamífero, não é peixe, tá bom? Beijo do professor, até mais, fiquem com Deus. Vai lá, pessoal, próxima aula, anfíbios. Bye, bye.